A gente é da área da música, tanto eu quanto o Rafael. A gente tem dado atenção para a pesquisa do funk. É preciso dizer que ser área da música no Brasil significa estudar a música clássica. E quando se tem, por exemplo, na Unicamp, que tem o curso de música popular, sempre é uma música popular que não é mais pop, como você falou no seu trabalho, né? Então, o que eu fiz nesse artigo que eu escrevi foi trazer a memória de alguém que vem da área da música, que tem esse repertório clássico, da Idade Média até os tempos atuais, e comparar isso com o funk, confrontar. Então, o funk é um gênero que tem diversos subgêneros, e o subgênero que eu dedico a minha atenção é o Carlos Palombini, o musicólogo que pesquisou o funk proibidão. Funk proibidão é um funk ligado ao crime. Ele faz uma distinção entre um funk pop, um funk mainstream, esse é o termo que ele usa, que seria a Anitta, por exemplo, que é vinho, aquilo que toca, aquilo que é até aceitável numa classe média, e o funk underground, que é um funk mais tocado nas favelas, nos fluxos, nos bailes de rua da comunidade. Então é esse funk underground que eu tenho dedicado atenção e eu comparo com a polifonia vocal da Idade Média, né? A polifonia essas definições, elas têm um termo muito preciso na área da música. Então, polifonia é um tipo de textura, e textura também tem o seu significado, que é a organização simultânea das alturas das notas musicais, a organização contrapontística, né? Ou seja, a ideia de ter várias melodias sobrepostas. Eu comparo isso, mas vocês podem falar assim, mas o funk não tem melodia. O que eu quero mostrar é que a ideia de polifonia clássica também é uma ideia muito limitada, no sentido... A polifonia é um elemento que faz parte da natureza da música. A gente não tem contato com música monofônica, que tem só alguém cantando uma linha melódica, por exemplo. Então, eu quero trazer um pouco isso. Na verdade, antes aqui de começar a apresentação, eu queria mostrar um pouquinho da polifonia medieval que eu estou comparando. Então, vamos ver aqui no YouTube. Uma música do final da Idade Média, cujo título... Uma música... Não existia a França na época, mas o idioma dela é francês. Que o título é algo como uma roda de fumo. E é uma polifonia com vozes. Não uma roda de fumo como hoje, né? Mas... Então vocês podem... É muito louco para quem não está acostumado com esse tipo de repertório, mas o que eu quero que vocês observem aí é a simultaneidade de vozes em tempos diferentes. Agora vamos lá para o funk que eu escolhi como objeto de análise, mas claro que eu fiz um levantamento estatístico de várias outras obras. Como modelo dessa reminiscência, dessa memória da polifonia vocal, é essa aqui do Mr. Bean. Se não me dá a buceta, desce do carro, bota, então desce do carro, bota, atenção, bota. Eu tenho observado uma tendência emergente nesse funk que é chamado de funk putaria ou funk sensual, quando não se quer usar o termo putaria por algum moralismo, né? Mas fazendo pesquisa de campo e conversando com os MCs e DJs, é o termo que eles usam. Uma vez eu estava conversando com um DJ, eu falei assim, então a gente vai fazer um funk ousadia, que é a palavra que se usa para substituir a palavra putaria. Ele não sabia o que era. Aí eu falei, é putaria. Ele falou, beleza. Então, a gente tem que usar os termos que são usados pela comunidade que faz aquela obra. E falando assim do mercado, apesar de ser underground, tem muita gente que vive muito bem com funk, milhões de seguidores no Instagram. Você pode ver pela postura do artista que não tem nem esse desejo do cara ser um mainstream. O cara tá bem ali. Que é o caso do MC Brizola, que eu vou mostrar aqui. O que tem acontecido como tendência emergente no funk é você abandonar esse funk dos fluxos desse canal, principalmente do ritmo dos fluxos, é abandonar o uso de samples, que é se apropriar de um material musical e sobrepor isso, e você usar como elemento que vai ser sobreposto à voz principal a própria voz. Ou seja, você vai pegando aquilo que ele gravou e vai sobrepondo. Eu relaciono isso com a ideia da função poética proposta pelo linguista Roman Jakobson, que ele fala de uma maneira bem complexa e bem técnica. A função poética ocorre quando você transfere algo que é próprio do eixo paradigmático para o eixo sintagmático, assim, para o eixo da sequência. O que ele está querendo dizer com isso? Quando uma palavra, na teoria linguística estruturalista,
remete a outras palavras, que têm sons semelhantes ou que têm até significados semelhantes. Então, a gente pega essa palavra e coloca na sucessão, no eixo linear. Grandes marcas, por exemplo, fazem isso. Por exemplo, Coca-Cola. Tem uma semelhança do coca com cola, além de ser uma espécie de rima atoante também. Aquela marca de móveis, Etna não, Toque Stock, já tem o estoque na palavra toque. Então, isso também é um elemento interessante do marketing. O que a gente pode falar, bom, mas na Idade Média, no Renascimento, que é a polifonia que eu trato, existe notas afinadas, existe a ideia da harmonia, existe todas as regras do contraponto da época, e aqui não existe, aqui é um canto mais falado. O que eu defendo também é que, em todo momento, para algum material, e a gente entende um som como material musical, ele tem que passar por algum processo de polimento para estar numa obra de arte. Pode não estar também, mas eu estou pensando principalmente na história da música. Então, esse processo de polimento ocorre quando um cantor na Idade Média afina a nota e canta junto com outros cantores, porque não havia estúdio de gravação. Hoje em dia, quando você vai gravar algo falado, quem tem experiência em estúdio sabe disso, você tem que fazer vários takes, porque você precisa ter uma manutenção do timbre. Então, por exemplo, criticar o funk pelo fato dele não ter nota é uma estupidez, na verdade, uma limitação do que é o conceito de música. E agora, bom, vamos voltar lá para a minha apresentação. Eu comecei o artigo, na verdade, fazendo um relato... Opa, é verdade. Só falta eu começar a falar do trabalho do cara aqui. Eu comecei nesse artigo fazendo um relato de uma experiência que aconteceu e que aconteceu comigo, né, porque eu tenho pesquisado o funk há algum tempo, tenho ficado conhecido por isso, tal, entre os meus amigos e algumas pessoas. E aí eu estava numa reunião de amigos, e aí amigos e amigas dessa classe média paulistana. A classe média é muito deprimente, né? No sentido dos valores, no sentido do pensar. A classe média é de lascar. Aí falaram assim: Thiago, você pode colocar um funk, já que é o seu objeto de estudo para tocar? Eu coloquei. E a reação das meninas foi: ah, não quero isso, põe um funk pop. No começo eu fiquei puto, porque eu pensei no significado sociológico disso. Ou seja, garotas de regiões nobres de São Paulo não querem aquilo que, digamos assim, é da favela. Mas eu não sou sociólogo, né? A gente acaba lendo e esbarrando nisso, mas não é o meu objeto de estudo. Quando eu pensei no significado sonoro, musical, eu passei a ser um pouco mais compreensivo. Por que elas rejeitam? Não é só pelo significado social, assim, eu venho da área da música, então para mim a música está em primeiro plano. O que elas rejeitam, na verdade, é a sonoridade que a favela escolhe nos funks que tocam na favela. E a gente tem, nesse som da favela, a gente tem timbres peculiares, a ideia do riso. Tem até um trabalho do Jorge Leite Júnior, que ele pesquisou a pornografia e falou por que o riso é tão importante na pornografia, né? Porque o riso na história do Ocidente não é igual hoje. Antigamente você sorria numa foto, todo mundo te condenava, né? Então o riso para o Ocidente não é uma coisa tão... E o que esse riso simboliza nas gravações, o que essa perversidade... os timbres escolhidos também são timbres mais sombrios. É claro que essa questão do que é sombrio musicalmente é muito cultural. Existe uma longa discussão. Quando você toca uma música e ela te parece triste, a música em si, o sonoro, o acústico, é realmente algo triste ou isso é cultural? A gente associou isso, é óbvio que é cultural. Mas o fato é que já tem algo consolidado no cinema. Então, mesmo que seja cultural, questionar isso. E o pessoal do funk acaba absorvendo isso e põe esse tipo de sonoridade nas músicas. Então vamos ouvir. Isso aconteceu comigo 2 vezes, de colocar uma música e ser censurado pelas minhas amigas da classe média paulistana. Então vamos ouvir um pouquinho e perceber... outra coisa também, o modo menor, né? A gente tem uma posição em música entre maior e menor. Via de regra, o menor é triste, mas é uma besteira, porque tem muita música alegre em modo menor, e o maior é alegre. E o funk se usa muito da sonoridade do menor, da sonoridade melancólica. E a sonoridade do crime também, usar muito som de arma e usar como se fala, eu vou mostrar um funk aqui do MC Brizola, e o que se vê nos comentários é tipo assim: nossa, que voz de bandido. Esse timbre de propósito, né?
Então vamos ouvir um pouquinho. Louco pra tacar o piro nessas cadelas. Louco pra tacar o piro nessas cadelas. Esse foi quando a primeira vez que eu fui censurado pelas minhas amigas que queriam ouvir um funk mais pop. Eu falei, tá bom. E a segunda vez aconteceu o mesmo, foi essa música. As piranha vem pro baile e vem jogar xerereca. Posso te empurrar, posso te empurrar. Pega minha bola. E as próximas outras músicas são só um exemplo do modo menor da sonoridade do crime, da voz do bandido, do imaginário do bandido, né? Porque, obviamente, quem canta não é bandido. O cara que é do crime, ele precisa estar na vida do crime, ele não pode ir assim. Então eu vou colocar pra gente ver essa sonoridade. Solta o tamborzão aí, ô filho da puta. Sexo firme é forte. Bom, mas acho que basicamente é isso. Então, é isso que eu tentei trazer, relacionar um pouco esse universo da música clássica de concerto, da sua história, com a nossa pesquisa do funk, com a legitimidade social e principalmente musical. Como eu falei, não sou sociólogo, eu venho da área da música. É isso, obrigado aí pela atenção, valeu.